Fala aí, meu povo! Boa segunda-feira para vocês, que parece sexta, porque Beckler responde, foi mal mais uma vez. Essa semana eu acho que já dá para sair na sexta de verdade, o Beckler responde para vocês. Mas por enquanto, esloqueai. E eu também quero pedir desculpa pelo áudio dos últimos vídeos, e talvez pelo áudio desse daqui também, porque eu só vou saber depois que eu gravar. Aqui tá azul, em teoria tem que estar tudo certo, mas os últimos vídeos tem saído som ambiente, ou depois eu ainda passo por alguma edição, algum filtro, tem dado errado. Foi mal, tá ruim esse canal, não tá na hora que tem que sair, o áudio tá ruim. Vamos ver se agora vai um pouco melhor. Vou responder aqui as perguntas, hein, que vocês mandaram há um milênio atrás, mas acaba que tem pergunta que envelheceu mal e que fica interessante, ou que envelheceu bem. A primeira pergunta é do CP Guilherme, também conhecido como Cachorrão, um atleta olímpico da natação brasileira, mandando aqui a pergunta. Acha que as críticas, um abraço, viu, Cachorrão, você é fera. Acha que as críticas ao Samulino são exageradas? Vejo ele bem apesar dos números. Eu não sei se as críticas são exageradas, porque eu não vejo as críticas ao Samulino, não sei exatamente o que estão falando dele, né? Porque às vezes quem eu consumo, que eu vejo criticar o Samulino, não está criticando de forma exagerada, e às vezes quem você vê está passando do ponto. A minha crítica ao Samulino chegou, eu achava que ele iria muito bem, o impacto inicial dele é muito bom, só que agora eu acho que ele vem jogando mal. O Felipe Luiz falou sobre isso depois do jogo contra o Palmeiras, que o trabalho dele sem bola é muito importante, tem coisa que não aparece nas estatísticas que o Samulino faz e que é muito importante no Flamengo, eu também acho, mas também acho que um ponta precisa ser muito importante com a bola no pé, de driblar, de dar assistência, de finalizar. O Samulino não é um cara muito driblador, ele é mais um cara para ser lançado para correr do que em espaço curto vai conseguir acelerar em cima do seu adversário. No Atlético de Madrid, por exemplo, era muito mais ala do que ponta, ele era um jogador com muitas funções defensivas no Atlético de Madrid, não só ofensivas. Então, como o Flamengo acho que precisa de muita pólvora na frente, ele não entrega o que o time precisa. Então, talvez por aí venham as críticas, que eu acho que se a crítica é só essa, que ofensivamente ele não tem gerado tanto para o time, ele não tem construído tanto, ele foi um jogador caro demais para ser um ponta, entre aspas, só trabalhador, aí eu acho que é pouco mesmo e que as críticas são justas ao Samuel Lino. Vou ajeitar isso daqui porque eu não gosto de ir para cima. Abraço, viu, Cachorrão? A outra pergunta aqui é de um outro craque do esporte, que é o Sandro Dias Performance, preparador físico dos bons, está lá na Arábia Saudita, brasileiro. Quem da seleção brasileira da última convocação deve sair e, respectivamente, quem deve entrar? Aqui eu não acho que tem muito assim, esse daqui sai, esse daqui entra, porque não era uma convocação definitiva, tinha muitos testes, o Ancelotti não chamou muita gente, por exemplo, o Rafinha machucado não foi, então o Rafinha tem que entrar. O Andrei Santos não foi, acho que o Andrei Santos pode entrar também. Acho que tem dois nomes que ficam muito na berlinda, que são o Fabrício Bruno e o Hugo, pelos erros que eles cometeram no jogo contra o Japão, né? Eu acho que, como o Fabrício disse muito bem, eles não devem ser colocados numa avaliação só por um erro ou só por um jogo, porque o Fabrício Bruno, por exemplo, eu acho que não é só um erro, ele erra de forma muito evidente no primeiro gol do Japão, mas acho que depois disso ele continua jogando mal, o Fabrício não se recupera da falha, e o Hugo também erra no terceiro gol do Japão, não teve nenhuma falha nos outros dois, e depois ele quase erra de novo no que seria um quarto gol do time japonês. O que mais me preocupa nos dois, eu acho que os dois têm capacidade de voltar à seleção, são dois bons jogadores, a carreira deles não é só esses erros. O que me chama a atenção é a avalanche que veio pós primeiro erro de cada um. Como eles não conseguiram se recuperar na partida. Errar é normal, mas você tem que voltar para o jogo. E acho que os dois tiveram essa dificuldade, então acho que os dois são quem ficam mais na berlinda. Carlos Henrique também não foi, Carlos Augusto, perdão, também não foi bem, também acho que é um jogador que se bobear não volta, não tem grandes opções para a lateral esquerda também hoje no futebol brasileiro, mas eu acho que especialmente na berlinda estão esses dois. Daí pode ir o Pedro, pode ir o Vitor Roque, né, como opções de ataque, o Richarlison acho que tem muito da confiança do Ancelotti em cima dele, já trabalharam juntos e tal. O Pedro me parece um mais goleador, mais letal do que é o Richarlison. O Vitor Roque tem outra característica, mais de brigar, de espaço e tal, que num time muito móvel na frente pode ser interessante também. Enfim, acho que tem muita coisa ainda para acontecer, embora sejam só mais 2 convocações antes da Copa, acho que ainda tem muita coisa para o Ancelotti olhar, o que é fruto de um trabalho muito curto, né? Ele precisa olhar muita coisa em muito pouco tempo. Sávio Rodrigues 027. O que você acha que falta para o Barcelona ser campeão da Champions esse ano? Tomar menos gol, ponto final.
Não dá para competir, já falei isso muitas vezes, não é saudável competir com tanto de gol que o Barcelona toma. A partir daí, não tomar muitos gols como? Pressionando melhor na frente e correndo melhor para trás. Quer jogar com a linha alta? Então você tem que ter todos os mecanismos para ter a linha alta. Tem que estar bem estruturada a linha de impedimento, tem que estar bem coordenada a linha de impedimento, coisa que não está desde a saída do Íñigo Martínez. E na frente a pressão tem que ser muito boa. Você tem que ter muitos trabalhadores na frente. O Rafinha é muito trabalhador, está fora já tem um mês. E o Lamine me preocupa mais do que todas as fofocas em cima do Lamine, quando ele trabalha pouco sem bola. Então, tem que pressionar na frente para o passe não sair bom lá para os atacantes do time adversário. E a linha de impedimento tem que estar muito melhor coordenada do que está hoje. Se fizer isso, talvez sofra menos gols. Se sofrer menos gols, vai competir melhor e acho que vai estar um passo mais perto de ganhar a Champions em relação ao ano passado. The King Nicolas Samuel. Times como o América Mineiro podem crescer financeiramente sem ter torcida? Acho muito pouco provável que um time cresça financeiramente sem ter torcida. Para isso, ele precisa revelar muitos jogadores e vender muito bem. Porque basicamente a torcida te dá gente no estádio, te dá bilheteria, isso é muito importante, e também te dá patrocínio, né? Quanto mais público consumidor daquele produto aquela torcida tem, isso ajuda mais, porque, né, você está estampando ali uma marca de um produto que vai ser ligado ao seu clube. Então, a partir do momento que pouca gente admira aquela marca, aquele clube, pouca gente torce para aquele clube, aquela marca não vai ter um valor tão grande para aquela camisa, porque é uma camisa pouco admirada. Então, por que um patrocínio do Real Madrid é muito caro? Porque é uma marca muito admirada. Quem gosta do Real Madrid vai ver ali Emirates, vai ver HP, vai ver Adidas e vai gostar, porque gosta do Real Madrid. E depois, na hora de ter que escolher entre uma companhia aérea e outra, uma marca de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, impressoras, HP, enfim, uma marca de material esportivo vai escolher os do Real Madrid, não os de outros, talvez, porque aquela marca está ligada a um clube admirado. Clubes sem torcida não são tão admirados assim, então a marca não ganha muito com aquilo. Então o que tem que fazer? Uma ótima base e vender muito bem. Ter um poder de barganha para vender, ganhar muito dinheiro e compensar receitas comerciais e de estádio com venda de jogadores. Os pilares econômicos de um clube de futebol são cota de televisão, receitas de patrocínio e receitas comerciais, né? Match day e merchandising, né? Que é a venda de produtos. Então, se você não tem torcida nem para ir no estádio, nem para comprar produtos e nem para conseguir patrocínio e nem vai ter uma cota de televisão muito alta, porque quando a divisão é feita baseada em audiências, você também não vai se dar bem naquilo ali, a não ser que você chupe a audiência de outro, né? Vocês já chuparam a audiência de alguém hoje? Então fica muito difícil. Só sobra o que é basicamente receita extraordinária, porque você nunca sabe se vai aparecer jogador, se vai ter comprador, não dá para contar com isso, se vender jogador. Não é o normal, não. Thiago V. Musfeld. Além de comentar... Tô brincando, esse é o sobrenome, imagino. Tô brincando, Thiago. Além de comentar e analisar, você também joga futebol? Se sim, em qual posição? Pô, eu preciso achar um futebol entre 35 e 45 anos para eu querer jogar. Virou esporte de alto risco. Lá em Barcelona eu tentei jogar um dia com o Luiz e seus capangas, um amigo meu lá de Barcelona, o Luiz Paulo, e não me diverti, porque é muito diferente você conseguir correr 10 km num ritmo de 5, 5,5 e jogar futebol. É completamente diferente. Com 20 minutos eu estava muito cansado e depois fiquei o resto do tempo atrapalhando o meu time, porque eu não conseguia chegar numa bola, completamente sem ritmo de jogo. Então, se aqui no Brasil eu achar um futebol de pessoal de mais idade que eu possa me inserir, talvez eu volte a jogar. E eu gosto de jogar como meio campista, não gosto de jogar muito de costas como atacante, eu não sou extremamente rápido também para ser um ponta driblador, eu organizo um pouquinho melhor. É onde eu gosto de jogar. MV Santana. Uma ideia para que a linha alta do Barça não sofra tanto nos contra-ataques. Eu já falei sobre isso aqui, né, Santana? Ou MV, que é pressionar melhor. Paris Saint-Germain também joga com a linha alta e é um time que sofre poucos gols. Embora essa temporada, especialmente na França, dá um pouquinho menos concentrado, parece, né? Porque o Paris Saint-Germain pressiona muito bem. Os jogadores podem ser estrelas, podem ter muito talento, mas eles precisam ralar muito. Senão, dá errado. Futebol é assim. Então, Barcelona... Uma pessoa me disse ano passado, e eu concordo, e cada jogo que o Barça tem dificuldades, eu penso,
O Barcelona não perderia um jogo com 11 Rafinhas, mas talvez perdesse com 11 Lamines, pelo trabalho. Cara, é pressionar, pressionar, pressionar. Porque quando você pressiona o adversário, você vai obrigar o adversário a dar chutão. Quando você não pressiona, o adversário vai dar lançamento. Essa é uma diferença muito importante para os gols que o Barcelona sofre. Matheus Rafael 0908. Você já jogou no Camp Nou? Acha que o Barcelona vai abrir evento futuramente para os fãs? Ontem, inclusive, eu falei aqui num vídeo que eu falei da Sócios.com, dos fan tokens, né? Que eu joguei no Camp Nou por conta de um evento dos sócios lá. Não sócio torcedor do Barça, né? A empresa de criptos Sócios.com. E o pessoal trocou os fan tokens que tinham pela recompensa de jogar no Camp Nou. O que eu tô fazendo aqui nem é publi, tá? Simplesmente estou relatando o que aconteceu. Então eu joguei nesse sentido. Agora, era junho, eu acho. Já tinha acabado a temporada e iam trocar a grama. No Brasil, quando acontece em meio de temporada de ter jogo festivo e tal, eu acho um absurdo. Nem sei se tem. Acho que tem às vezes no estádio do Palmeiras porque é carpete, né? É artificial, aí dá pra jogar. Mas eu acho que não se pode ter gramado natural recebendo qualquer coisa que não seja futebol durante uma temporada. O Estádio Olímpico de Montjuic, por exemplo, recebe shows entre junho e agosto, porque não tem futebol, até o Barcelona voltar a jogar lá. Senão não tem show no Estádio Olímpico de Montjuic. Estádio de futebol, futebol. Primeiro lugar. Depois, se dá para fazer as outras coisas sem prejudicar o futebol, faz as outras coisas sem prejudicar o futebol. Mas você tem que ter preferências e prioridades na vida. E o futebol é a atividade principal de um estádio. Então, o Barça esse ano, eu vi que o Queixinho do Ousadia jogou no Johan Cruyff, com o pessoal também de patrocinador e tal. Então, de vez em quando, eles fazem assim, uns eventos. Eu joguei no Johan Cruyff, não. Eu cheguei a jogar também no CT, na Ciutat Esportiva do Barça. Teve ali um mini torneiozinho, jornalistas contra bombeiros, não, jornalistas contra policiais, advogados, era um outro time, e juízes, outro time. Sofremos bem contra os policiais, porque os caras eram imensos, fortes e rápidos. Depois contra os juízes e os advogados a gente foi um pouquinho melhor. Mas já tive essas duas experiências. Patrick Cabiesi. Você acha que os jogadores deveriam se privar das redes sociais? Eu não sei nem por que lado vem essa pergunta. Você quer dizer o quê, talvez, Patrick? Que os jogadores, por conta das redes sociais, se distraem, ficam infectados por alguma coisa, intoxicados por alguma coisa da torcida? Ou que eles ficam se achando? Cara, as redes sociais, elas não são um mundo à parte da sociedade. Elas fazem parte do mundo de 2005, do Orkut pra cá, por assim dizer. Então, as redes sociais fazem parte da minha vida, da vida de vocês, da vida dos jogadores, da vida do presidente dos Estados Unidos. Ela faz parte da vida de todo mundo. Então, se privar das redes sociais, funciona se você não quer ter rede social. Se você quer abrir mão disso que hoje faz parte de todo mundo, é uma forma de consumir notícia, de manter contato, de mostrar quem você é e tal. Então as redes sociais, assim como ter um carro ou não ter um carro, falar um outro idioma ou não falar um outro idioma, faz parte da vida de todo mundo, mais ou menos e tal. É saber usar, assim como é saber usar um idioma, assim como saber usar um carro, é uma ferramenta social hoje, a rede social. Então eles não têm que se privar. Acho que eles não têm que ficar ali lendo todas as mensagens, porque vai ter muita coisa muito tóxica, vai ter muito elogio quando for bem. Acho que nenhuma coisa nem outra são exatamente verdades. Como todo ser humano, não só os jogadores de futebol, é só saber usar. MTS Oliveira 98. Essa pergunta, quando eu vi, eu falei, eu tenho que levar porque mais gente precisa ouvir. O teto do Lamine abaixou com todas essas lesões, já faz uma temporada pior que a anterior. De fato, ele já ficou de... Então, não sei nem se ele ficou de fora de mais jogos do que a anterior, acho que ele já ficou de fora de 5 jogos. Na temporada anterior, com os problemas no tornozelo, ele ficou de fora alguma coisa assim também. E, cara, como assim abaixou o teto, cara? O menino acabou de fazer 18 anos, porque ele teve uma pubalgia, a gente pensando que já não é mais o mesmo. Vocês têm umas doideiras, às vezes, é um imediatismo tão grande, e eu acho que é uma falta de rodar um pouquinho mais e ver tudo que já aconteceu no mundo, que não dá pra entender. Claro que não abaixou. Primeiro que não são todas as lesões, uma pubalgia é normal que se tenha, é um corpo em desenvolvimento ainda,
Não é que ele rompeu o ligamento cruzado 2 ou 3 vezes do joelho e aí assim você fala, pô, com essas lesões aqui vai ser difícil, vamos ver se ele consegue voltar a jogar ou não. É só uma pubalgia e nada mais. Não sei se o tanto que vai incomodar, se vai incomodar por muito tempo ou não, se ele vai descansar o tanto que seja necessário que um atleta profissional descanse para poder se recuperar. Agora, por conta de ter ficado de fora de 5 jogos no início de temporada, que se abaixa o teto do Lamine, cá entre nós, MTS Oliveira 98, vamos melhorar a avaliação. Vocês são muito doidos às vezes. Ale AQG, uma analogia. Se o Barça e o Real fossem para a Premier League em 10 anos, eles dominariam? Não. Nem dominariam e nem desdominariam. Nem seriam dominados, para falar melhor. Eu acho que eles estariam sempre no páreo para ser campeão, sempre que eles jogassem bem. Assim como os bons times da Premier, acho que não, se você pega um bom Manchester City, um bom Liverpool, eles não dominariam o Campeonato Espanhol, eles estariam junto de Barcelona e Real Madrid. Tem temporada, às vezes, que nem Barcelona, nem Real Madrid e nem o Atlético jogam tão bem, mas ainda assim acabam ganhando. Isso eu acho que não acontece na Premier. Eu acho que não dá para um time na Premier não jogar tão bem e ser campeão. Na Espanha dá. Na Espanha, dependendo do nível dos seus rivais, você pode fazer um campeonato sem ser tão brilhante e ganhar. O normal é que um puxe o outro e que o nível seja alto. Ou que um, pelo menos, vá mantendo uma pegada muito forte e que o nível seja alto. Suficiente para brigar na Premier. Brigar nas cabeças. Entre os 3 primeiros colocados da Premier, entre os 2 primeiros mais esse espanhol, às vezes os 2 primeiros da Premier mais os 2 espanhóis, acho que brigariam. O Atlético de Madrid, eu acho que muitos anos não ficaria no G4 da Premier, como nos últimos 15 anos ficou no G4 do Campeonato Espanhol, mas em vários eu acho que ficaria. E eu acho que de vez em quando, Barcelona e Real Madrid não ficariam no G4 da Champions. De vez em quando. Barcelona de 2021-22, por exemplo, Real Madrid de 18 e 19, acho que o primeiro ano sem Cristiano Ronaldo, acho que é bastante ruim. O Real Madrid faz um campeonato espanhol que lá para dezembro já estava meio que fora do título. Em alguns anos não ficariam no G4, mas o normal seria que brigassem para ser campeões e que em muitos anos ganhassem. Não sempre. Não, por exemplo, nos últimos 20 anos, né, desde 2004, um título do Valência, se não estou enganado. Desde então, sempre Barcelona e o Real Madrid ganharam e o Atlético de Madrid ganhou 2 vezes. Não seria assim na Premier, mas eu acho que em 10 anos, cada um ganharia uns 3, talvez. E mais 6 ou 7, né? Mais 7 dos outros times. Bom, já errei a conta. Mas uns 4 dos outros times. 3 para cada um e uns 4 dos outros times. Talvez fosse isso. Acho que talvez eles ganhassem 5, somando os 2. E 5 os outros times da Premier. Ou 4 os 2. E 6 os outros times da Premier. Talvez. Seria bem equilibrado. Boa pergunta. Matheus Rafael 0908. Já te respondi, se eu já joguei no Camp Nou. Eu preciso virar a página aqui. Gui Branco, que deve ser parente distante do Gui Negão do Corinthians, que eu gosto muito, muito bom jogador. Correr no Ibira, Madrid ou Barcelona? Cara, Madrid eu nunca corri. Tem o Parque do Retiro, que parece que é legal de correr. Correr no Ibirapuera é bem legal, tá? É bem legal. É muito bonito o Ibirapuera. Eu já conhecia, né? Estou surpreso de conhecer o Ibirapuera, simplesmente porque eu tenho ido 3 vezes por semana, basicamente correndo no Ibirapuera pelo menos. E é muito legal, é lindo. As árvores são muito bonitas, é um parque muito bem cuidado, com um lago no meio, muita flor, muito verde, bambuzal, é bem legal mesmo. Fica muito cheio. Assim como em Barcelona, dependendo da hora que você corre, a orla da praia também está muito cheia. Barcelona acho que tem mais lugares para correr, mas assim, a orla da praia de Barcelona, comparando com Ibirapuera, cada um tem a sua beleza, mas os dois são muito legais, são comparáveis, são bastante comparáveis mesmo. O que acontece aqui em São Paulo, que eu já percebi, é que a população está gritando por equipamentos públicos, para ela fazer esporte, para ela se divertir, para ela levar a família para fazer um passeio, e tem muito poucos, né? Eu sei que tem o Parque do Povo, que tem o Vila Lobos, que tem o Trianon e que tem o Parque da Cidade, eu sei de outros parques que tem por aqui, mas ainda assim, para uma cidade de 20 milhões de pessoas, como é São Paulo, precisava ter mais. Eu sei que hoje em dia não dá para pegar, vamos demolir metade de Moema para construir prédio, porque as construções que tem, o valor e tal, pipipipopopó.
Mas eu acho que tem lugares que tem que dar para fazer. Porque as pessoas querem. No domingo é congestionamento. Domingo é ruim de correr no Ibirapuera. Esse domingo, por exemplo, estava chovendo, estava melhor. Mas domingo é ruim de correr de tanta gente que tem. Porque não cabe tantas pessoas querendo isso. Então tem que entregar. Pô, vai dar o lucro que dá fazer um prédio de 20 andares, cada apartamento custando 2 milhões? Não, não vai dar esse lucro. O que vai ser da construtora também não vai ser da cidade, que é entre nós. Mas você também não vai entupir um prédio de 10 andares com 4 por andar, que cada um vai ter 2 vagas na garagem, então vai ser 40 apartamentos, 80 carros, que você vai colocar mais todos os dias naquela rua. Então você vai urbanisticamente não matar ainda mais, estrangular ainda mais a sua cidade, dar um pouco mais de verde de respiro, dar diversão de graça para a sua população. Muita gente no ali, o comércio agradece. Me parece tão evidente que para a cidade é muito melhor do que para a construtora, para o lobby do setor imobiliário e tal. Mas é o que há. Mas o Ibirapuera é bem legal. Sem complexos, viu, brasileiros? De que tudo fora é melhor. Felipe Bandeira. Por que você normalmente fala em La Liga e não na La Liga, quando se refere à Liga Espanhola? Nunca reparei, Felipe, depois que você falou, talvez porque em castelhano seja en La Liga. Né? O La já é um artigo, né? O artigo a. Então, na Liga Espanhola é em La Liga. O que é o na? É a junção do em mais a. Vira na. Né? Uma preposição, se eu não me engano, que chama isso. Então é por isso. Em La Liga é em mais a. E La Liga é a marca, né? A marca do campeonato é La Liga, não é Liga. Eu acho que é por isso que eu falo. Porque em castelhano faz mais sentido, porque em castelhano não existe na. Em La Liga. E porque em português também. Senão você falaria na a Liga. Enfim, estou explicando coisa que eu nem sei o que é. Mas eu acho que é por isso. J. Pedroy. Sou aqui do Eldorado. Você morou em qual região aqui e por que saiu? Cara, eu morei na Rua Tubira, num prédiozinho que tem ali na esquina com o Bar do Silvinho, que eu acho que é o primeiro Bar do Silvinho, inclusive tinha uma academia ali, e depois o Bar do Silvinho. Na Rua Tubira, quase esquina com a Londres. Eu morei até 97. Eu tinha quase 11 anos quando eu saí. E depois continuei estudando no Instituto Poliana até o final da minha 4ª série, e depois eu fui pro Pio 12. A gente mudou. Eu mudei porque meus pais mudaram, né? Eu tinha 10 anos, então eu tinha que fazer o que meus pais queriam. Porque o meu pai mudou de emprego. Meu pai trabalhava em Contagem, no bairro São Francisco. Não sei se é Contagem ou se já é BH. E ele passou a trabalhar no Calafate. Aí eu me mudei pro Prado, em BH. Foi por isso aí. Depois eu voltei, né, lá no meu prédio pra ver como é que era e tal, e eu lembro que era imenso quando eu tinha 10 anos de idade, e depois quando eu fui lá, é uma rua pequena. Eu achava que era uma rua gigantesca, e não é. Rodrigo Bastos, 75. Como você descreveria seu ano até aqui? Doideira. Doideira. É uma montanha russa, profissional, né? Estava em Barcelona, no início do ano o mundo inteiro me odiava, eu tive medo de sair de casa, assim, tive ansiedade de sair de casa e de ser xingado pela rua. E olha que eu nem estava no Brasil. Com toda a avalanche pessoal que passou por cima de mim, até respirar, calma, as coisas melhoram, as coisas passam, você encontra outras pessoas, você vê que dá para ser feliz de outro jeito. Profissionalmente, saí da minha querida e amada Barcelona, decidi vir para São Paulo por uma decisão profissional, porque eu acho que a vida é feita de tentar. Então vim aqui tentar ver se dá certo, tentar ver se eu vou ser feliz aqui. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu vim arriscar. Acho que é muito importante arriscar na vida. Então, eu diria que pode ser uma montanha russa, porque é feita de altos e baixos, mas teve baixos e depois subiu. Então, eu acho que eu tô bem, assim, eu tô bem profissionalmente, estou feliz, eu tomei uma decisão que eu queria tomar, pessoalmente também, todas as decisões eu escolhi tomar. Tem coisa que, né, falecimento de pessoas aí, não dá pra escolher muito, que eu não queria ter perdido meu irmão, mas acho que é um ano de mostrar que tudo passa. Tudo passa, tudo se reconstrói, tudo dá pra fazer de novo, dá pra ser feliz de novo, dá pra trabalhar de novo, dá pra reconstruir coisas.
É um ano de muito aprendizado e que eu tô doido para ter calma, né? Tô doido para me adaptar em São Paulo, para ficar tudo bem aqui. Eu tô doido para que pare de acontecer coisas. Dá para dizer isso. Aconteceu coisa demais e agora eu preciso de calmaria. Ah, mar calmo não faz bom marinheiro. Eu nunca quis navegar. Só quero um pouquinho de calma agora. Antônio Alves, H19. Qual foi o melhor Barcelona que você viu jogar? Eu acho que a resposta certa é 2011, porque aquele é considerado o melhor Barcelona. Embora não tenha ganhado o triplete, né? Perdeu aquela Copa do Rei com o gol do Cristiano Ronaldo na prorrogação. Mas o jeito que ganha a Champions, o jeito que ganha a Liga Espanhola, aquele time faz 5-0 no Real Madrid. Então eu acho que aquele é o melhor Barça. Mas o de 2008, 2009, pela surpresa do meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, me parece ser o melhor que eu vi. Eu gosto mais do Barça de 2009 do que de 2011. E o de 2015 para mim não tem nem comparação, é ótimo, mas é um reflexo daqueles outros dois. Os outros dois, Barça 9 e 11, para mim são muito mais criadores de coisas novas do que de 2015. Nailson Borges. O que achou da revolta do Juventude com a marcação de escanteio correta da arbitragem? Eu acho que no Brasil tá todo mundo doente, mimado, tá todo mundo complexado no Brasil. Os clubes, os torcedores, as pessoas que falam sobre futebol, tá todo mundo extremamente complexado com a arbitragem, aterrorizado pelas arbitragens também. E aí isso gera descontrole, né? A decisão do Juventude no jogo contra o Fluminense é de um descontrole total, injusto, porque pela marcação da arbitragem. Então, eu tenho a sensação que aqui, assim como eu acho que a repercussão de Palmeiras e Flamengo e Palmeiras foi muito maior do que deveria ser pelo pênalti no Gustavo Gomes e que a falta em cima do Vitor Roque, eu sei que essas coisas podem decidir o campeonato, mas é um lance, na minha opinião, duvidoso, do Gustavo Gomes com o Jorginho aos 3 minutos, depois disso teve mais de 90 minutos de futebol pela frente. Acho que aqui está todo mundo intoxicado demais. É muito fácil bater na arbitragem, porque ela não vai se levantar e não vai bater de volta, e ela vai errar, então você dificilmente vai ficar caindo no ridículo se criticar a arbitragem o tempo inteiro. Então todo mundo toma essa decisão. Mas eu acho que está todo mundo meio descontrolado. As declarações, as atitudes, a raiva, a forma de reclamar, está todo mundo meio descontrolado. Breno San 3012. Ainda mantém contato com os contatos de Barcelona, por exemplo, que te passavam informação? Sim, até mais agora, tá? Porque como eu não tô lá toda hora, falo mais por mensagem para saber como estão as coisas e tal. Então sim, por enquanto não teve tanta diferença, né? Não tô tanto tempo fora assim. Tá dando para acompanhar as entrevistas do Hans Flick, tá dando para acompanhar os jogos, uma outra coisa eu pergunto. Então, outro dia mesmo eu conversei com uma pessoa que eu estou fazendo algo profissional e trabalha com pessoas do Barcelona, então me fala como é que está o ambiente, como é que os jogadores estão treinando, como é que eles estão trabalhando, como é que eles estão fisicamente. O contato continua igual. Na era do celular, as pessoas hoje moram no celular, né? É bem mais cômodo, inclusive, do que às vezes você ir tomar um café com alguém. Funciona bem. João Lucas 01020. Porque hoje muitos só assistem futebol por estatísticas, sem analisar coisas que ela não cobre. Eu acho que para ser mais justo, eu acho que a intenção das pessoas é ser justo e aí você usa números para provar que 1 mais 1 é 2. E não para você ter a sensação de que talvez a raiz quadrada de 23 seja não sei o quê. Então você quer números, então você tenta provar A mais B, quantificar e colocar ciência na coisa. Eu acho que é bastante importante colocar estatística, que as estatísticas contam, mas elas podem omitir muitas coisas, né? O Maxwell é um dos jogadores com mais títulos na história do futebol. O Maxwell é um dos melhores jogadores da história do futebol? Não, de nenhum clube que ele passou. Embora, claro que não é mau jogador, né? A trajetória dele é evidente que não é um mau jogador, mas as estatísticas mostram aquilo. Então, o Maxwell é melhor do que o Garrincha, é melhor que o Rivellino, é melhor que o Zidane, é melhor que, sabe? Memphis é o principal goleador. Eu peguei a história do Maxwell, eu sei que fica longe. Memphis é o principal goleador da história da Holanda. Van Nistelrooy, Van Persie, Kluivert, Van Basten, Neskins, Cruyff, Gullit. Esses caras são piores que o Memphis.
Acontece que hoje quase todos os jogadores são os principais artilheiros das suas seleções, porque as seleções jogam muito mais do que jogavam antes e existe hoje um gap muito grande entre seleções mais frágeis e as melhores. Então é bastante normal. A estatística do Memphis ser o maior goleador da história da seleção holandesa me diz algo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Não estou tirando o mérito dele. Só quero dizer que mesmo ele tendo mais gols do que os outros, esses que eu citei, e ainda esqueci o Bergkamp e esqueci muitos outros, são melhores atacantes do que ele, fora os jogadores de outras posições. Então, eu acho que usar as estatísticas é para tentar colocar ciência na coisa, mas eu continuo achando que a sensação do campo diz muito. E os números ajudam a corroborar isso. Esse final de semana eu fiz o Arquibancada TNT e eu fiz um teste, porque como eu estou chegando agora, eu ainda estou vendo qual que é a melhor forma de trabalhar. E eu fiz um teste de não levar notebook para o estúdio. Eu fiz Corinthians e Atlético, Arquibancada. Quem não sabe o conceito de Arquibancada é aquela transmissão que a gente faz sem mostrar o jogo, né? Mostra a cabine. Eu, o Renato Rodrigues e o Vitor Lopes fizemos. Eu não quis levar notebook porque eu falei, eu não quero ficar olhando estatística. Eu quero só ver o jogo e falar o que eu acho. Porque eu acho que durante um jogo, nada é mais importante do que um retângulo, 22 caras ou 22 mulheres e uma bola. Nada. A estatística serve para antes e para depois. Durante, ela vai te ajudar. Para o próximo jogo, eu acho que eu vou levar o computador. Amanhã, Barcelona e Olympiacos, a partir de 12h30 começa o pré-jogo na TNT e na HBO Max. E quarta-feira eu faço a Eintracht Frankfurt e Liverpool. Então, acho que a estatística ajuda e eu devo levar o computador para me ajudar a ver, para eu ter certeza do que a sensação que eu tenho pode estar correta. Mas eu acho que durante um jogo é olhar para o campo e ver o que está acontecendo. Eu acho que é o mais importante. Putruco. Se Messi ganhar a Copa de 26, acaba a discussão com Pelé, já que em 62 o Pelé não jogou, entre aspas, né, se lesionou? Não, eu não acho que a discussão Messi-Pelé seja número de títulos de Copas do Mundo. Para mim não é isso, tá? Para mim, antes do Messi ganhar a Copa do Mundo, eu já tinha a opinião que eu tenho hoje e que é a mesma. O Pelé é o maior. E mesmo que o Messi vença essa Copa e a próxima, o Pelé vai continuar, na minha opinião, sendo o maior. Porque o Pelé ajudou a gerar, numa época que não tinha redes sociais, televisão, que não era fácil ver futebol, se você não fosse a um estádio de futebol, o Pelé fez com que muita gente fosse aos estádios, visse e saísse contando por aí o que viu. Isso eu acho que tem um valor muito grande, porque já que o Pelé jogava muito bem, de forma muito bonita, como ele encantava todo mundo, as pessoas saíram contando por aí, mundo afora, o tanto que futebol era encantador. E eu acho que isso gerou no imaginário das pessoas que futebol é isso. É essa beleza, é essa plástica, é essa coisa maravilhosa que se faz com os pés. E eu acho que, é evidente que não é que antes o futebol era visto como uma coisa ruim e pós-Pelé começaram a ver beleza no futebol, mas acho que o Pelé ajudou a reforçar mais do que ninguém essa imagem. Por isso, para mim, o Pelé é o maior. Porque o Messi já não precisava disso. Quando o Messi chegou, isso já estava feito. Essa estrada já estava asfaltada pelo Pelé. Então não precisou. Eu acho que o Messi é melhor, porque eu acho que hoje todos são melhores do que os de antes. Porque hoje eles têm tudo isso que a gente fala. Porque a chuteira é mais leve, porque a bola não sei o quê, porque antes os caras jogavam com prego na chuteira, eu sei disso tudo. Aí, assim, hoje eles têm essas ferramentas e antes eles tinham as outras e cada um tinha a sua. O que eu acho é que hoje os sistemas evoluíram muito. Os sistemas defensivos, a ciência, a forma de estudar, de parar um jogador. Hoje se tenta colocar dentro de uma jaula que não recebe, que o goleiro analisa para que lado que ele corta, para que lado que ele chuta, e o defensor é a mesma coisa, e antigamente não se tinha tanta informação sobre o Pelé para parar o Pelé, como hoje se tem tanta informação e tantas ferramentas para parar o Messi. E mesmo assim ele fez o que ele fez. Então eu acho que a evolução natural do esporte faz com que o de hoje seja melhor do que o de antes. E eu acho que daqui a algum tempo, não sei se em pouco ou em muito, acho que em muito, daqui a muito tempo, o esporte vai evoluir de alguma forma que alguém vai conseguir fazer melhor do que o Messi ainda está fazendo. Então, para mim, ele é o melhor, porque eu acho que ele joga melhor do que o Pelé, dentro de um contexto de que é mais difícil jogar hoje do que antes. Nem entro sobre, como eu disse aqui, equipamentos, né, chuteira, bola, esse tipo de coisa. Mas eu acho que o maior é o Pelé. E mesmo se o Messi ganhar a Copa do Mundo, para mim o Pelé vai continuar sendo maior do que ele. CL Fonseca. Como está sendo ter um relacionamento à distância? Não estou tendo um relacionamento à distância, não.
Só se for porque minha cama aqui em São Paulo, por acaso, é bastante grande. E de vez em quando eu perco minha companheira na cama porque ela tá lá do outro lado. Mas o relacionamento tá bastante próximo. Pode ficar tranquilo. Vini M. Araújo. Já fez alguma super reportagem enquanto doutorando? Eu não fiz não, mas eu vou falar para você. Eu posso não fazer super reportagem nem doutorado. Mas eu me hidrato. Cada um com a sua. Eu posso e consigo me hidratar. Tem ditos jornalistas por aí, ditos doutorandos por aí, que são privados por chefes arbitrários, companheiros de trabalho arbitrários, que não deixam se hidratar. Eu me hidrato. Vocês façam o favor de assistir o Charla com o Caíto, o Daniel e o Leandro Ramos, porque tá bom demais. As histórias deles são boas demais. Thales Torti. E o Bruno e o Bertão são excelentes também puxando as histórias deles. Né? Thales Tortes. Hoje em dia saem mais gols, os gols estão concentrados em poucos jogadores. Eu não peguei para olhar aqui, por pura preguiça, desculpa, se sai mais gol antes do que não, mas assim, o futebol é meio cíclico. Nos anos 50 saiu muitos gols, depois em alguns países diminuiu, nos anos 90 caiu bastante, por isso eles mudaram, por exemplo, a pontuação, né? A vitória passou a valer 3 e não 2 pontos, para valorizar mais a vitória e penalizar mais quem perde, porque senão estava muito pertinho ali, e para tirar a quantidade de empates. Isso fez de novo subir a média de gols, e hoje ela oscila dentro de uma normalidade. Então, hoje sai menos gols do que nos anos 50, 60, 70 talvez, mas sai mais gols, acho que muitas vezes, do que nos anos 80, 90. Então, é uma curva meio que isso daqui. Se joga mais, né? Então, assim, os jogadores talvez façam mais gols porque se joga mais partidas. Faltam duas. Essa daqui é boa demais, eu deixei pro final de propósito. G_Ângelo 6. Odeia o Flamengo? Pênaltizinho também é pênalti. Ele mandou isso na quinta-feira, porque na quarta-feira eu fiz a prorrogação na TNT e teve o pisão em cima do Luiz Araújo, Flamengo e Botafogo, e eu falei, pra mim isso é um pênaltizinho, porque a bola já tinha ido, o Barbosa ia dar um chutão, ele já ia cair com a trombada que ele recebeu que não era falta, eu falei, isso é pênaltizinho não se marca, eu não marcaria esse pênalti no Luiz Araújo. E aí não é que no domingo teve um pênaltizinho que o Flamengo cometeu contra o Palmeiras, Ângelo. E aí, pra você foi pênalti? Pra mim também é um pênaltizinho. Então é isso. É muito interessante porque na quarta-feira você faz uma avaliação que o cara não gosta, porque é contra o time dele, aí o cara se irrita. Se irrita, manda mensagem e tal, não sei o quê. Aí depois no domingo tem um lance que nem o lance não é parecido, mas eu acho que o conceito do lance é igual, né? Da intensidade de uma falta para ela ser marcada pênalti. E aí é a favor do time dele. E eu acho que o Gianluigi não mandou nenhuma mensagem. Então, o mais importante quando a gente está comentando futebol, analisando e tal, é não deixar que esse tipo de comentário, que a ressonância da rede social, interfira no que a gente pensa. Porque eu posso estar errado nos dois lances, mas eu estou errado com convicção de que, para mim, não é para tanto. Até acho que o do Jorginho no Gustavo Gomes é no limite. Ele vai não disputar a bola, ele vai atrapalhar o Gustavo Gomes, o que pode, um jogador pode ir para uma jogada aérea só para atrapalhar o outro, só que se atrapalhar demais é pênalti. Acho que o Jorginho tá no limite disso daí. Eu não marcaria, mas se tivesse marcado eu acharia okzaço. Acho que é limite. Como se diz na Espanha, se la juega. Ele arrisca. Ele tenta a sorte. Porque ele já não tinha mais como disputar, então ele tenta a sorte, tentando atrapalhar o máximo que pode. Eu não marcaria nenhum dos dois. Então, assim, para quem tá comentando, o que é importante para mim é saber o que eu acho. E não o que as pessoas querem que eu ache, ou o que vai ser mais confortável para mim, para depois o que eu vou receber das redes sociais. E aí eu posso errar um dia, acertar no outro e tal, mas pelo menos eu vou estar sendo transparente com todo mundo. Para finalizar, 40 minutinhos aqui, Antoneto19. Olá, Marcelo. Bom, é paia tentar se aproximar novamente de uma amiga para algo a mais? Seria a segunda vez. Antoneto, meu amiguinho. O não você já teve da primeira? Você vai buscar o não outra vez?
Porque aparentemente você já tentou, ela já deve ter deixado bem claro para você que é só amizade, que ela quer se entregar de forma amorosa para outras pessoas e não para você, e você quer ir lá de novo para conferir. Você acha que até aprender? Até aprender eu vou tentar aqui. Vencer pelo cansaço, de vez em quando dá certo. Se você for um cara insistente, se os sinais forem diferentes, vai fundo. Mas eu acho que você tem uma chance muito grande de continuar enganado. Continuar enganado. Não vá nessa de o não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Se humilhe de formas diferentes, com pessoas diferentes. Humilhação é sempre algo para se experimentar de forma nova. Não vai atrás das mesmas humilhações, porque esse sentimento você já teve. Boa semana para vocês, meu povo. A gente se vê provavelmente depois, talvez antes de Olympiacos e Barcelona e Olympiacos. Talvez eu faça um vídeo de prévia, mas acho que não é um grande jogo para ter uma prévia. Talvez eu faça uma prévia da rodada de Champions, mas depois do jogo seguramente a gente se vê. E também na quarta-feira, depois de Liverpool e Eintracht Frankfurt, eu queria ver Real Madrid e Juventus também para comentar com vocês aqui, mas não vou conseguir, vou estar no jogo do Eintracht Frankfurt e Liverpool, e eu faço um vídeo sobre esse Liverpool esquisitaço, né? Do jogo contra o Manchester United, 300 milhões de euros no banco de reservas, o time tá lento, roda a bola lenta, ela não chega no Salah como tem que chegar, o Szoboszlai que começou bem a temporada já não tá conseguindo ter o mesmo desempenho, porque ele tá sendo engolido por tantas funções dentro desse time. Vamos ver se vai ser assim contra o Eintracht Frankfurt. É papo para quarta-feira. Beijo para vocês, gente. Até mais. Boa semana. Tchau, tchau.